Estamos começando mais um Papo de Cacau. Prepare a sua xícara e vem com a gente nesse papo de alma para alma. Pariane Sol. Estou muito feliz de estar aqui nesse episódio com a Maru, com a Abuelo Efrem, com o Tamires também. Cada episódio é sempre muito aprendizado e uma confirmação, assim, de como o cacau atua na minha vida. Então, estar aqui é muito gratificante. Que a proposta do Papo de Cacau sempre foi levar os sussurros do cacaueiro, num momento de expansão, de que muito se fala sobre cacau, chamando de medicina, e muitas vezes nunca se fala da mata, da floresta. Então, ter Maru e Abuelo Efren aqui é muito importante para nós, é essa confirmação de que o Papo de Cacau está se fortalecendo nesse caminho que foi a proposta dele desde o início. Então, com isso, né, a gente quer conhecer vocês melhor, e vamos trazer algumas perguntas e que, por questão de tempo, a gente pede sempre talvez uma breve mensagem, uma breve resposta, para que a gente possa deixar esse papo leve e traga bastante conhecimento dentro do tempo que a gente tem. Bom, a gente quer saber um pouquinho, né, sobre Abuelo Efren. Quem é o Abuelo Efren? Como é trazer essa tradição da de longa data agora para os tempos modernos? E com isso, depois, Maru, você também se apresenta, por favor, que a gente também quer te ouvir. Mm, Gracias, queridas. Abuelito Fren, aquí nos piden que si puede presentarse usted y primero que nada eso. Entonces, pues reciban un saludo desde aquí de la comunidad de Miahuatlán, Culhuacán, Tabasco, una comunidad maya Yocotán, que nos dedicamos a resguardar y a cuidar sagrados cacautales, al cacao. Y pues yo soy la 11ª generación cuidando y resguardando estos sagrados cacautales de aquí, de mi familia, de mi linaje materno y paterno, ¿no? Este, con mucho gusto me gusta compartir esta palabra de mis abuelas y de mis abuelos con relación al sagrado cacao, con todo lo que conlleva, que es pues nuestra espiritualidad, nuestra medicina, nuestro alimento, y fortalece nuestros lazos comunitarios y familiares, es nuestra biodiversidad también, nuestra bioculturalidad, y nos conlleva a realizar una economía humana y solidaria, y también todo nuestro acto de cómo nos organizamos en torno al sagrado cacao. Gracias. Gracias, abuelo. Voy a hacer un poco de traducción al português, rapidinho, né? Vou traduzir um pouquinho, assim, brevemente. Abuelo Fren, né? Tá falando que ele é do povo Maia Yocotán, e aí, junto com a comunidade, né? Miahuatlán, eles cuidam do sagrado cacautal, da plantação, de onde cresce o cacau, né? A fazenda, como vocês chamam também, lá no Brasil. E ele é a 11ª geração, né, de Guardiões, dentro dessas linhagens, tanto do lado feminino como masculino, que ele vem dessas linhagens de Guardiões. E junto com as pessoas, né, da comunidade do Pumaya Yokotán, eles gostam de partilhar também esses saberes, né, de espiritualidade do Sagrado Cacau, também que para eles significa também nutrição, significa medicina, significa essa fortaleza que ele traz para os laços familiares e comunitários também, essa biodiversidade, né? E que também fortalece as formas de economia que eles têm entre eles. E também posso adicionar que ele é um Ashman, né? Que é um contador do tempo, um guia espiritual, que também às vezes traduzem como sacerdote maia, né? Para ter uma ideia, mas o término correto é Ashman. E que também sabe de agronomia, também um médico tradicional. Então, abuelo, assim, é a pessoa que eu conheço que tem, assim, mais grandes saberes sobre o cacau, né? Graças. E sobre mim, que estão me perguntando, né, para me apresentar, eu vou tentar fazer rapidinho, também em espanhol e português. Então, vou começar com espanhol. Bueno, yo soy Maro Albor, mucho gusto de recibirles aquí en este Papo de Cacao, charla de cacao.
Pues yo soy una eterna aprendiz y pues dentro de mi llamado con el cacao, tuve la fortuna de conocer al abuelo Efren y bueno, pues continúo estudiando, llevando la palabra del abuelo Efren y de los abuelos abuelas alrededor de este pueblo maya Yocotán, pues lo mejor que puedo, para que esta medicina pueda llegar al corazón de más personas, tanto en México como en Brasil o en algún otro lugar. Entonces, sou Amaro Albor, sou uma eterna aprendiz, né, sobre o cacau e muitas coisas aqui nessa vida. Y conocí a Abuelo Fren, há alguns anos e aqui aí fiquei próxima, né, dele para aprender mais um pouco e poder levar a palavra que é permitida, né, que vem dele e de seus ancestrais também, para que o cacau possa chegar nos corações de pessoas, né. Então, como aqui no México, no Brasil, que eu gosto muito de ir, e também em outros lugares que eu tenho oportunidade, chego com muito carinho. Gratidão. Eu vi Uhum. muito bom ouvir de pessoas que trazem tanta bagagem, né. Ainda mais como eu falei no começo, nesse momento que está na moda falar sobre cacau, é muito importante a gente resgatar, né. E aí trazendo esse resgate, que a medicina do cacau nos solicita, eu queria ouvir vocês também sobre esse resgate, né. Como que vocês veem esse movimento do cacau aqui no Brasil? Se também teve essa expansão aí no México? Vocês trazerem um pouquinho dessa visão também, já que vocês acabaram de terminar uma tour por aqui, fizeram muitos trabalhos, né, trouxeram a palavra do cacau para cá, com os conhecimentos de vocês, eu queria saber um pouquinho mais, como que vocês veem isso? Sí. Abuelito, aquí traduciendo lo que ellas comenta, preguntan, dice que cómo vemos este tema de toda esta expansión que está teniendo el cacao y que pues a la vez también se ha convertido en una moda, ¿no? Y que pues allá en el Brasil está aconteciendo así, que si aquí en México también está pasando y cómo nos sentimos ahora en esa visita a Brasil, ¿no? Cómo, en este caso, cómo usted vio esta visita que se tuvo, que observó, ¿no? Con esta expansión, pero a la vez una moda y a la vez, pues, otras cosas que están por ahí alrededor. Pues primeramente, es el tiempo del sagrado cacao. Es también ese tiempo del 2012 hacia acá, donde se está cumpliendo la profecía de nuestro pueblo maya Yucatán en torno al sagrado cacao. Esa profecía que ellos nos hablaban y que habían venido hablando a través del tiempo, que decían, nos dicen, ¿no? Que llegará el día o llegará el tiempo en que el sagrado cacao sanará los corazones y abrirá la conciencia de la humanidad. Y si ustedes se dan cuenta, del 2012, cuando termina una de las cuentas largas, un año galáctico, inició todo esto, este revuelo o esta apertura, este conocer, el mismo espíritu del cacao comenzó a llamar a muchas personas en diferentes partes del mundo. Y hubo muchas, o sea, en torno a esto, muchas personas pues empezaron a hablar del cacao, a tomar cacao, a soñar con el cacao y van abriéndose todo esto, ¿no? Y también como en paralelo hay todo otro caminar donde el mismo comercio, el mismo mercado, el mismo sistema, pues va poniendo el cacao en este caminar, pero de una forma más comercial, desde una espiritualidad que no es la nuestra, de nuestro pueblo maya Yucatán, y que se va conociendo. Para nosotros, los abuelos y abuelas que hemos platicado en torno a lo que ha pasado, que pues es como una locura, ¿no? La locura del cacao, así lo han llamado muchos abuelos que hay ahorita en el mundo, pero que eso no nos asusta ni nos pone, digamos, como que
vamos a decir, no, pues es que esto va a ser así, ¿no? Nosotros simplemente sabemos que el gran espíritu del cacao está caminando, está haciendo su trabajo, está ayudando a la humanidad y a las personas que lo buscan de buen corazón, que es esta semilla sagrada de nuestro pueblo maya Yocotán y en general del pueblo maya, que les dio a ellos, a nuestros abuelos y abuelas, toda esa apertura para tener ese conocimiento tan avanzado, todos esos descubrimientos que hicieron en arquitectura, astronomía, medicina, arte, en su forma propia de organizarnos, ¿no? Entonces, cómo estuvo centralmente el cacao en toda la vida de nuestros abuelos y abuelas y que posteriormente en nuestras vidas, cuando hay esa dispersión del pueblo maya y que aún la seguimos conservando como pueblo, ¿no? Y que a nosotros nos da alegría, ¿no? Que las personas de diferentes partes del mundo andan buscando esta medicina, eh, andan buscando realmente cuál es la verdadera fuente y todo. Y para nosotros no es un gusto dar esta palabra desde el corazón de nuestro pueblo maya Yocotán para esclarecer muchas cosas que se dicen allá afuera de nuestro territorio, de nuestro pueblo, eh, que muchas veces no va muy de acuerdo a cómo nosotros la tenemos presente en nuestras vidas, ¿no? Pero que es importante. Es importante, dile que no la pueden cortar ahorita, que me dejen pasar como una hora, que estoy Sí, en... sí, ahorita la gente hay que avisarle para avisarle los que van a ser afectados. Sí, pero que esperen tantito porque estoy en una Sí, conferencia. eso les dije, pero ellos dicen que ya. A ver, permíteme, es que van a cortar la luz. Voy a ver ese punto. Ok, abuelito, yo por lo menos aquí les voy traduciendo. Entonces, vou tentar lembrar e fazer um resumo do que abuelito Efren explicou, tá? Em português portunhol. Então, qualquer coisa, se não se compreende alguma coisa que eu fale, me avisam com confiança, tá? Então, a abuelito Efren falou que, assim, que com respeito a essa pergunta, né, de como que foi, de que o cacau se está se expandendo e tudo, ele falou que desde 2012 está se cumprindo uma profecia, né, do povo maia Yocotán, de que o cacau ia a abrir, ayudar para a curar todos os corações, né, e ajudar a abrir a consciência. Então, essa profecia começou quando se terminou esse ano galáctico, né, que terminou em 2012. Começou agora 2012 e aí ele não falou mais, vai terminar até 2064, tá? São 52 anos. Então, a partir dessa data de 2012, muitas pessoas começaram a sentir o chamado, né? Começaram a sentir o chamado do cacau, começaram de repente se encontrar com a bebida, começaram a beber cacau e também muitas pessoas começaram a sonhar com o cacau, tá? Eu conheci várias também que sonhavam ainda que não tinham provado ele ainda. Já sonhavam com o cacau. Então, essa profecia começou a se cumprir, tá? Agora, a forma em que o sagrado cacau está chegando nos corações das pessoas, né, do todo o mundo, porque a profecia fala que vai chegar nos corações de todo o mundo, né? Em alguns casos, né, tem chegado através, por exemplo, né, de conhecer abuelo, conhecer a tradição, né, a gente se alinhar, né, com essa tradição e tudo. Só que em alguns casos, como o cacau saiu, né, para muitos lugares, assim, vamos falar, de repente, paz, né? Então, muitas pessoas, é onde aconteceu isso de moderno, né? Os círculos, cerimônias modernas, que não são cerimônias. Então, aí os abuelos que como que estão se sentindo sobre isso e que sentem que é uma loucura, né? É a loucura do cacau que está lá fora. Então, mas eles falam que assim, para eles é importante levar a palavra, né, da tradição deles, né, da espiritualidade e saberes ancestrais do Sagrado Cacau, da forma que eles conhecem, da forma que é, né? E aí, obviamente, quem sentir vai se alinhando, quem não, não, mas
eles ficam tranquilos ao respeito. Claro que pede, né, que o cacau seja respeitado, tudo isso, mas não é algo que, assim, eles não consigam viver porque tá assim a coisa, né. Então, e porque o cacau também, ele mencionou, né, falou que através dessa medicina, né, é que o povo maia Yucatán, conseguiu trazer ou acessar saberes também, por exemplo, sobre a agroecologia, né, agronomia, sobre ciência, sobre astronomia, sobre medicina, sobre muitas coisas que ajudam na vida desse povo. E não só desse povo, né? De todos nós. Então, é uma coisa que o abuelo vai levando também como uma palavra, né? Agora que a gente teve no Brasil, né? E no México também, ele vai, assim, abrindo esses saberes para as pessoas, para compreender que não só é um fruto, né? Não é só ter, assim, tipo, um fruto de cacau e já. É muito mais assim, toda a cosmovisão maia, do povo maia Yucatán, é em relação ao sagrado cacau, né? E assim de cada povo, porque ele também mencionou eh, a dispersão, né, dos povos maias. Então, quando os povos maias se dispersaram, né, aí um povo, né, foi ser cuidador do sagrado cacau, que é o povo maia Yucatán, de onde o abuelo pertence, né, e outros povos maias, né, cuidam de outras coisas e são elementos diferentes que acompanham cada povo, tá? Então, tem quem cuida do fogo, tem quem cuida do milho, tem quem cuida do mel. Aí já estou falando um pouquinho mais por enquanto. Ah, abuelo ya está de volta. Abuelito, no lo había visto que ya regresó. Entonces ya, paso palabra para abuelo. Listo, abuelito. ¿Quieres Sí, decir algo? sí, en cuanto a la ida a Brasil, pues mi corazón se vino expandido, contento, porque hay muchos hermanos y hermanas interesados en conocer y profundizar más en la espiritualidad del Sagrado Cacao desde nuestra espiritualidad maya Yocotán, y que eso pues va llenándonos a nosotros como pueblo de esperanza, de que este mensaje que nosotros estamos transmitiendo como pueblo, resguardadores del sagrado cacao, pues está resonando en otros corazones, en otras latitudes de nuestra madre tierra, y eso hace que se vaya tejiendo esta palabra, esta medicina en torno al sagrado cacao desde la fuente, desde nuestros orígenes, donde resguardamos y cuidamos y tenemos esta cosmovisión con el sagrado cacao, ¿no? Entonces eso para mí, y como vine a platicarlo con los demás abuelos, con mis pueblos, pues ellos también se llenaron de esperanza, de estar contentos, que hay muchos hombres y mujeres en otras partes, en este caso en Brasil, que tienen esa capacidad o ese deseo de poder conectar más con esta medicina amorosa, esta medicina sanadora, que es muy sutil pero muy poderosa y que nos ayuda mucho, sobre todo a sembrarnos diariamente y aprender a ser guardianes y cuidadores de toda la vida en general. Ah, Graças, abuelito. Então, ele falou isso que ele, depois dessa vinda para o Brasil, seu coração, né, ficou expandido e alegre e contente, porque pode ver, sentir como muitas pessoas, né, têm chamado para essa medicina. Então, tudo o que eles estão fazendo desde seu povo, né, tem uma expansão hacia o mundo. Então, é bem bonito ver isso, né, e que os saberes possam chegar desde essa fonte que eles são, possam chegar para outros lugares. Então, ele ficou muito feliz com essa vinda para o Brasil. Aí, quando ele chegou, né, na comunidade dele, ele contou para outros abuelos e abuelas, né, sobre o que aconteceu, e eles também ficaram felizes, como com essa esperança, né, de que as palavras e os saberes e espiritualidade do Sagrado Cacau, né, do que eles são guardiões, possa chegar em outros lugares. Graças. Vamos.
Que lindo, assim, deu até uma emoção, sabe, de ouvir isso, como se fosse mesmo uma confirmação, né. E aí, ouvindo tudo isso, eu fiquei me perguntando, será que vocês, né, o Abuelo ou você também, Maru, consegue trazer uma dica prática ou alguma palavra para que a gente que sente algo com o cacau consiga perceber como falar com o cacau, ou esse chamado do cacau, ou alguma dica de como se aproximar e conversar cada vez mais com o cacau para manter esse respeito, para entender essa conversa com o cacau com a gente, né, porque eu acho que quem está aqui hoje, na sexta-feira à tarde, ouvindo, já sente algum chamado do cacau e de alguma forma deve ter se identificado com tudo que a Abuelo e você está falando. Mas como aprofundar nessa conversa, como conseguir manter esse respeito com o cacau de uma forma prática e uma recorrência ou uma coerência dentro disso, sabe? Para que a gente não caia mesmo em alguns outros pontos de ego ou de, ai, às vezes a gente se autossabota também, né? Ah, essa coisa de cacau, mas será que é um chamado mesmo? Então, se vocês pudessem trazer algumas coisas práticas ou alguma palavra sobre isso, acho que ajudaria muito a gente que já sente uma conexão forte com o cacau. Sí, claro, querida. Abuelito, pregunta que si puede dar alguna sugerencia sobre quien siente un llamado hacia el cacao, cómo puede hablar con él y cómo puede aproximarse al cacao de una forma respetuosa. Nada más que está en mudo, abuelito. ¿Está ahí todavía? Parece que a imagem dele tá congelada. Sí, parece que sí. Em, Quando né, chamaram ele, assim, ele saiu já, né, caiu a conexão. O que acontece que queriam, eh, por parte do governo, não sei, iam desligar a luz, né? Alguém tinha que desligar a eletricidade, né? Daí da casa dele, por isso ele foi ver o que estava acontecendo, né? Então, não sei se ele ficou ou sim. E às vezes também, né, aí no cacau tal, na plantação, o sinal é muito fraco. E o Wi-Fi é intermitente, então é um desafio às vezes. Então, às vezes funciona super bem, às vezes não funciona, às vezes funciona intermitente. Aí um pouco de paciência, mas eu vou tentar responder também essa pergunta, tá? Por enquanto que ele, espero ele consiga se unir de novo. Abuelo Efraim sempre fala uma coisa interessante, né? Importante. Por exemplo, se uma pessoa, vamos pensar, quer ter essa interação com o Sagrado Cacau, depende, claro, como que, qual que é a intenção, mas quando a gente bebe cacau, né? Ele fala de beber por 13 dias a medicina, a bebida de cacau. E cada que a gente está preparando a medicina e está intencionando, colocando intenção e tudo, aí perguntar para o Sagrado Cacau, né, se quer trabalhar com uma pessoa. Se o Cacau quer trabalhar, não que quer trabalhar, ele quer trabalhar comigo. E como que ele quer trabalhar comigo, né? Como que ele, porque pode ser tipo, dar-me permissão para incluir nas minhas terapias alguma coisa, né? Um a um, ou para vários ao mesmo tempo. Mas tem pessoas que querem, por exemplo, trabalhar de uma forma mais ritualística, né? Que é mais aprofundado ainda. Então, aí tem que ir devagarinho, né? Não tem que ter pressa, assim, mas o cacau vai ir falando. E tem que estar atento para sinais que vão se apresentar, que podem ser tipo, desde vai caindo uma pena, ou vai cantar um pássaro, ou vai falar ao vento. Então, tem que a pessoa encontrar as formas naturais de ir se conectando, né? Também com a mãe natureza, poder escutar os sinais, talvez de repente vai em um lugar e escuta o mesmo várias vezes, né? E isso vai falando. Então, a gente vai se abrindo para escutar. Uhum. Mas se alguém, por exemplo, aí eu falei para quem já bebeu cacau, né, que já conhece a bebida, já prepara a bebida e tudo. Agora, no dia a dia, assim, qualquer pessoa pode beber cacau.
não tem que, assim, só beber e já. Tem pessoas que simplesmente, né, incluem na vida diária, porque sabem que dá força, né, às vezes não sabem mais, além disso, né, que o cacau nos dá força em muitas formas, né, no corpo espiritual, no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental, né, e ajuda também a abrir mais a consciência. Então, a abuelita está voltando. Sí, Abuelita está por aquí. Ah, qué bueno que oh, ya regresó. aquí estoy. Es que Perfecto, se está abuelita. yendo y viendo el internet como están componiendo lo de la luz. Entonces sí, Sí, sí me, como la sí, aprovechar en los momentos que yo puedo hablar y ya claro, luego tú traduces, porque se está sí. yendo el Ah, internet. perfecto. Ujú. Voy a trabajar bien mi memoria, abuelo. Sí, Sí, lo que estaban ellas preguntando, abuelito, es que si podía, que para la gente que tiene un llamado hacia el cacao, ¿no? ¿Cómo puede aproximarse más hacia el cacao? Y para saber cómo trabajar con el cacao y hacerlo de una forma respetuosa. bueno, nosotros como pueblo siempre y que nacemos, crecemos, hacemos toda nuestra vida en torno al sagrado cacao y al cacao tal, pues siempre es de irlo conociendo, ¿no? De irnos presentando, de escuchar su música, su susurro, todo, de conocer cómo se integra toda la biodiversidad de animales, plantas, insectos, de todo lo que acompaña el cacao tal. Entonces, para nosotros no es nada más el cacao, sino es toda esa vida que hay dentro de ese espacio del cacao tal que hace que se exprese en la semilla del sagrado cacao toda esa medicina que todo ponen, tanto la música de los pájaros, las abejas, los insectos, su vibración, los sagrados honguitos, la fuerza de los animales, la medicina de las plantas medicinales, el aroma de las flores, los sabores de los frutos, todo es un tejido y que se va a expresar precisamente en esas semillas de cacao que nosotros vamos a consumir o en esa pasta de cacao, ¿no? Entonces, para tener ese acercamiento tenemos que precisamente llegar a un cacao tal, conocerlos, presentarnos, que siempre le preguntemos al espíritu del cacao que si cómo quiere estar él en nuestra vida, cómo quiere estar acompañándome, cómo quiere ir llevándome en mi caminar en esa relación con el cacao, ¿no? Y sobre todo poner siempre que somos instrumentos, que somos como esos colibrí que vamos a llevar ese mensaje del cacao para las demás personas, que vamos a llevar esta medicina a compartirla con amor y con cariño siempre, siempre ponerla al servicio de la humanidad entera, no al servicio de nosotros para hacer como una forma de negocio o para querer ganarnos títulos y todo eso, no, al contrario, el estar en esa relación ínfima, intrínseca con el sagrado cacao es para hacernos personas más conscientes, personas con una palabra que resuena en el otro y en la otra, en los corazones y en el pensamiento de las demás personas, hacernos también para sembrarnos todos los días de nuestra vida, para aprender a reconocer nuestras luces y nuestras sombras con humildad y poder ir cambiando para también ser esas personas que aprendamos a decir sí cuando es sí y no cuando es no, personas que vamos a ir todos los días cumpliendo nuestra sagrada misión con amor y con cariño. Lo que les quiero decir en resumen es que el sagrado cacao no es para que nos eleve nuestro ego, no es tampoco para que nos infunda miedo o para que vivamos en el miedo, no es tampoco para ganar títulos ni nada de eso, sino simplemente es una medicina tejedora, es una medicina de amor, es una medicina que expande, que nos expande y que abre nuestra conciencia para entender nuestra misión en este aquí, en este ahora, en esta vida, ¿no? Entonces, eso es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Siempre el tener ese llamado con el cacao, pues nos tiene que llevar y ir caminando y nos va a ir poniendo a las personas
que nos van a ir llevando cada vez más a que entendamos con profundidad y que lo vivamos profundamente toda esta medicina en nuestra vida, ¿no? Es importante, pues, que todas las personas que comparten cacao, que hablan del cacao, pues tienen que visitar un cacao tal, tienen que estar cómo vive una familia que es guardiana, cuidadora de cacao, para que pueda entender cómo es esta medicina. Porque no podemos entender la medicina del cacao si ya tomamos nada más la pasta, sin antes ver todo ese camino que hizo hasta llegar a la pasta o hasta llegar a la semilla. Entonces sí, hay que siempre, si nos llega semilla o nos llega la pasta, siempre hay que conectar la otra parte que es donde tiene toda esa fuerza. ¿Sí? Bueno. Gracias, abuelito. Hay algunas cosas que sí me gustaría traducir, abuelo, porque son muy importantes. Lo voy a hacer resumir así, pero sí siento que es muy importante. Abuelo está falando que en el caso deles, né, que moram aí dentro da plantação, tudo isso, para eles é uma relação intrínseca com todo o que existe aí, né? Porque aí eles vão conseguindo saber como, né, o canto dos pássaros se coloca na semente, o aroma das flores, os sabores das frutas, né, a força dos animais, a energia também dos cogumelos e várias coisas assim. Tudo que existe é um tecido, né? Um tecido e tem também deidades que vão tecendo. Então, é muito importante isso. Aí, claro, a semente já tem o fruto e a semente chega a um ponto em que já é processada, né? E que já chega para outras pessoas. E aí as pessoas também, aí ele falou, né? Isto que tem que falar com o cacau, como que trabalhar com eles, de que forma levar essa palavra e tudo, né? Mas muito importante as pessoas saber o que acontece antes de a pasta de cacau chegar para essas pessoas, né? Todo esse processo, né, de quando é plantado, tudo isso, que é importante saber chegar numa plantação, na fazenda, para saber o que acontece antes, saber como uma família que guardou e guardas de cacau vivem, né, aí, e também se apresentar, né, com as energias que estão aí. E também saber que é muito importante, né, com essa pergunta de como posso me aproximar com respeito, de aprender como ser um colibri, como levar a palavra do cacau, né, para outras pessoas, mas nos colocar como um instrumento ao serviço da humanidade. Não colocar só como para um serviço próprio ou individual que se vira já um negócio e que vira títulos. Então, pessoa que quer trabalhar com cacau tem que se esquecer, né, de títulos e é mais colocar seu serviço, seu coração e não aumentar o ego ou aumentar os medos também não, tá? É mais para se colocar como um instrumento de serviço para a humanidade. Aí esse que ele falou. Acho que a conexão dele desligou de novo, né? Ou ele falou que o Wi-Fi tá assim, por conta da eletricidade. Aí voltou. Se quiser fazer outra pergunta para o abuelo, van a hacer outra pergunta, abuelito, para você. Gracias, abuelo. Ouvindo tudo que vocês trazem, dá vontade de complementar ou trazer algumas coisas também, mas ao mesmo tempo só consigo pensar que eu quero ouvir mais, né? Tudo que vocês têm para trazer para gente. E aí, com isso, eu queria perguntar para vocês o que são as 13 bebidas sagradas. Sí, Abuelito está aqui? sí, chegou de novo. Aí tem uma espécie, se as pessoas pudessem colocar em mute, em mudo, colocar, apagar o microfone, Mar. Abuelito, preguntan sobre las 13 vidas sagradas, ¿qué son? Bueno, para nosotros los pueblos, el pueblo maya Yucatán, las 13 bebidas sagradas es lo que representa nuestra vida, representa cómo el cacao lo consumimos, cómo desde que nacemos hasta que morimos están presentes esas bebidas. Si van a haber bebidas que son netamente para la ceremonia de cacao, otras bebidas son para fiestas, otras bebidas son para cuestiones de rituales también que se hacen. Entonces, son las diferentes bebidas que a nosotros nos conecta y cómo nos da la fuerza, la vida, nos da esa
manera de cómo está presente el cacao en nuestra vida, ¿no? Entonces van a haber bebidas de uso diario, como por ejemplo el pozol de cacao, el pozol de pataste, el pozol con cacao y pataste, van a estar el chorote, va a estar también la bebida, una bebida de cacao que le llamamos bebida precisamente, que es en la mañana que la tomamos. Va a haber la del chocolate frío, va a estar la bebida de cuando nos asustamos, que es la de el tezcalate, va a haber otra bebida cuando vamos a hacer trabajos fuertes, que es el chile atole, van a haber bebidas de la mistiada cuando la cuarentena de la mujer, va a haber bebidas cuando vamos a ir lejos a un lugar sagrado a hacer ceremonia, que es la listiada, y así cada bebida específicamente tiene una función, ¿no? Para que nosotros podamos entender. Entonces, las bebidas, para nosotros, las 13 bebidas sagradas representan eso. Es toda nuestra espiritualidad, toda nuestra vida, toda nuestra esencia de ser. Gracias, abuelito. Aí ele falou que as bebidas representam toda a espiritualidade e essência do ser, a conexão que eles têm com a medicina do cacau. E as 13 bebidas, algumas delas se usam diariamente, né, na vida cotidiana, e outras são para situações específicas, como, por exemplo, a mistiada, né, quando a mulher teve um filho, aí para recuperar a força, a listiada quando vai caminhar muito hacia um lugar cerimonial, o Tescalate, que para quando tem um susto, né? A pessoa pegou um susto, ou de um acidente, alguma coisa, teve sangue, alguma coisa assim. E tem outras, né? Como a bebida que se chama bebida, que é o chocolate quente, né? Pela manhã, que se toma para dar energia. A bebida, o chocolate frio, né? Que é pela noite, para relaxar, para integrar o dia também. Então tem assim, mas todas as bebidas, né, representam sua espiritualidade. ¿Sí? Y que estas bebidas también están conectadas con toda la ancestralidad de nuestros abuelos y abuelas, porque ahorita se están haciendo muchos trabajos por parte de los arqueólogos y están viendo las recetas ancestrales con la receta o las bebidas que nosotros usamos ahorita y coinciden todas las bebidas sagradas, las 13 bebidas sagradas coinciden con las que están en los códices o con los que están en la escritura sagrada antigua de piedra, entonces de cómo se hacen en los vasos y todo. Ahorita hay un trabajo que se está haciendo de investigación por parte de los arqueólogos con nosotros también, donde se están viendo las recetas que están escritas en el periodo maya clásico con las bebidas que tomamos actualmente, por ejemplo, el chile atole, el tezcalate, el chocolate que le llamamos bebida, el chocolate frío, la cacahuada, el chocolate amargo, todas esas bebidas que nosotros las tomamos actualmente y que las usamos. También en el maya clásico, en el periodo de nuestros abuelos también la usaban. Entonces, ese trabajo de investigación que están haciendo actualmente los arqueólogos, lógico, y están haciendo esa composición congelada. Muy Uhum. Bueno, ¿no? Escuchou? Ahí todavía me escucha, ¿Sí abuelo. escucharon, Mar? Sí, sí pudimos captar la esencia de todo, abuelo. Se cortaba un poco, pero sí, sí da para entender. Voy a resumir igual en un minuto. Abuelo falou que todas essas bebidas também estão conectadas à sua ancestralidade, porque nos estudos, né, arqueológicos que está se fazendo agora, estão encontrando esses ingredientes também, né, nessas bebidas, e também está nas escrituras sagradas que estão em pedra,
né? E em alguns códices também. Então, eu falo também de período maia clássico, mas em geral, né? Estão conectadas à ancestralidade. Listo, abuelito. É, Nessa quero última Nessa última vinda de vocês aqui para o Brasil, eu aprendi a receita ancestral de vocês, que é com mel, milho, baunilha e cacau, né. E desde então não consigo abandonar ela, tá. Tô viciada. Mas aí como eu aprendi com vocês, e tem muita gente aqui que talvez não tenha tido a experiência de estar com vocês presencial, né, e escutar vocês falarem, eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa junção, a junção desses alimentos, né, desses ingredientes, e a relação com os 4 elementos. abuelito cayó sinal dele, né? Espero quando alguém veja que ele se une, aí eu paro de falar, tá? Porque às vezes não dá para ver direitinho. Então vou tentar trazer peço licença aqui para trazer esse mito sagrado, né? Mas um pedacinho só. Esses ingredientes, né, da bebida ancestral, que é o cacau, o milho, eh, o mel e a baunilha, tem que ver com o mito sagrado da criação. Então, os criadores informadores, assim, um mito longo, então não vou falar tudo, né? Só a parte mais essencial, que uma vez que os criadores e formadores, né, criaram tudo aqui, que estava separado céu e terra, que estavam já todas as plantas, os animais, os insetos, né, que inclusive vieram antes que os animais, todas as ervas, tudo o que existia aqui antes de ser humano, né? Aí eles pensaram, precisamos de alguém que cuide de tudo que já foi formado e criado, tá? Aí eles tentaram com várias humanidades, né, para cuidar de tudo que estava com vida aqui, para cuidar de tudo isso, né? Aí tentaram com várias humanidades de lodo, não funcionou, desfizeram humanidades de pedra, não funcionou, desfizeram humanidade de madeira, não funcionou, desfizeram, né? E depois, com outra humanidade, né? Que era uma espécie de animais, sim, que acharam que poderia funcionar. E também não funcionou, não. Então, esses animais, né, que eram macacos, que deram certas habilidades especiais, aí tiraram deles. E o que eles falavam sempre para cada humanidade que criavam? Três coisas importantes. Se lembrassem, sim, dos criadores e formadores quando estiveram tristes ou felizes, né? Fizeram suas oferendas. A segunda, ser guardiões de toda a vida que existe aqui na Terra, de todas as plantas, de todos os insetos, de todos os animais, né? Desde o inseto mais pequeno até o mamífero mais grande, da plantinha mais pequena, né? Os insetos são muito importantes, na verdade. E a terceira coisa é ser felizes. Ser homens e mulheres felizes, que cantem, que dancem, né? Que apreciem a vida. Então aí, né, tem diferentes coisas cada humanidade, né, ia não cumprindo essas três orientações, aí por isso desfizeram. Aí, de repente, as abuelas, né, Jumucaneio, as abuelas que chamou, falaram para os criadores e formadores abuelos, né, que seria bom trazer alguns elementos das estrelas para poder ter essa força, esse poder também de funcionar aqui na Terra. Então, como o cacau, né, já estava aqui, o milho também, aí falaram amassaram, né, o milho e com o milho formaram nosso corpo. Uhum. E depois, assim, está sendo bem breve, né, porque esse, na verdade é muito detalhe. E assim, cada cor do milho tem que ver com a composição do nosso corpo, né? Rapidinho, né? Branco, o milho branco, nossos ossos, milho amarelo, nossa gordura, milho vermelho, nosso sangue, milho roxo, nossos órgãos e vísceras, milho preto, nosso cabelo, nossos olhos, milho canelo, nossos músculos e milho
multicor, o arco-íris, nossa pele. Então, aí fizeram isso, né, nos colocaram para dormir essa noite, depois, falaram: "Mas eles precisam ter também algo que nos conecte, né, que seja não só um corpo já material, sino algo que dá direção, guia, conexão". Aí falaram com a árvore de cacau, né, que se podiam prestar seu espírito. Aí a árvore falou que sim, então na seguinte noite, né, os abuelos sopraram nesse espírito, nós. Abuelo voltou. Abuelito, ¿me escucha? Aquí agarra con su cobertura. Sí. Abuelito, cuando esté listo me avisa, para pasarle la Aquí palabra. estoy ya de nuevo. Buenísimo, abuelito. Estaban preguntando sobre los ingredientes de cacao, maíz, miel y vainilla, y estaba haciéndoles un resumen chiquito del porqué de los ingredientes del mito de la creación. Entonces justo me quedé en el cacao, ya no me faltaba decir lo de la miel y la vainilla. Eh, entonces, nada más digo dos cositas y te Sí, lo paso. Entonces, para nosotros, nuestro pueblo maya ay, Yocotán, el tomar el, el cacao con maíz, cacao, miel y vainilla es porque está dentro del mito de nuestro pueblo, que así fuimos hechos la quinta humanidad, fuimos hechos de cacao, nuestro espíritu, el maíz fue hecho para nuestro cuerpo físico, la miel precisamente para las emociones, para tener palabras floridas y cantadas, la vainilla es para florecer, es como esos pensamientos claros que debemos de tener y cómo integra la humanidad. Entonces, en ese sentido, para no alargar mucho en el mito y, y por eso siempre nosotros cuando tomamos el cacao tiene que ir con esos ingredientes para reforzarnos y hacernos entender que tenemos esa conexión del cacao que nos da la alegría, nos da la claridad en nuestros pensamientos, nos da ese sentido de la apertura del corazón. El maíz nos da la fortaleza en nuestro cuerpo físico para todas las actividades que tengamos que hacer. La miel para tener esas palabras dulces, palabras suaves, palabras cantadas y que así sean nuestras obras, lo que hacemos también. Y la vainilla, ese aroma de vainilla es para que realmente seamos personas que todo lo formado y lo creado, todo lo que rodea al cacautal, nos reconozca nuestros aromas, nuestra forma de ser, nuestro sagrado espíritu y que florezcamos, ¿no? El florecer en el pensamiento maya, Yocotán, indica pues tener una palabra verdadera, una palabra que es cierta, una palabra que no va a tener doble sentido, ¿no? Sino que lo que decimos, eso va a ser y siempre una palabra de esperanza, de aliento, una esperanza que resuena en el corazón del otro y de la otra. muchas gracias, abuelito, maravilloso. Acho que ya con eso, deu para entender, ¿sí? Tá. Então, se quiser fazer alguma outra pergunta, eu não sei se o tempo já está também, não? Não te consigo escutar. Aqui, Diane. a Ah, já. a Tá, tá. tá ouvindo agora? Sim. Em questão de tempo, já até estamos chegando no final, mas ainda tem algumas coisinhas que eu acho importante a gente trazer, que eu escutei vocês falarem pessoalmente, e que como a gente está falando de trazer essas informações para quem não teve contato com vocês ainda, que era sobre o termo guardião. Vocês falaram muito, né, de que a importância de quem quer, por acaso, de seja lá qual for a forma, trabalhar com a medicina do cacau, precisa conhecer o cacaueiro, precisa conhecer as famílias que guardam essa terra. E aí eu queria trazer essa informação que muito se fala, né, desse termo guardiã, vários tipos de formação, certificados com esse título, e por que que vocês trazem essa pauta, né? Reforçar a importância de trazer isso. Ok. Abuelito, aquí preguntan sobre este término que se ha usado mucho de ser guardián o guardiana, ¿no? Y quiere dar como
su palabra sobre lo que significa ser realmente guardián o guardiana del cacao. No se escucha, abuelito. Hay que encender su micrófono. Ándale. Les digo que aquí en nuestro pueblo maya Yocotán, se le da a una persona que es hombre o mujer guardián o guardiana del sagrado cacao, aquel que va a sembrar desde la semilla, desde que va a buscar los frutos para sembrar, que va a tener esa conexión con los que resguardan y cuidan los cacaotales, ¿no? Y que va a cumplir realmente los 4 grandes consejos, ¿no? De ser guardián o guardiana de cacao, ¿no? Una de los 4 dueños que le llamamos nosotros, ¿no? Que el primer dueño de ese cacaotal que va a sembrar van a ser todos los animales, todo lo que existe ahí en ese espacio donde está ese cacaotal. Segundo dueño va a ser la comunidad, o sea que todas las personas van a tener ese derecho de ir a recolectar, ya sea frutas, sea plantas medicinales, flores, mismo semillas de cacao para sembrar. Entonces, que no se va a enojar o que no va a andar peleando con la demás gente que recolecte dentro de su cacaotal. Tercer dueño es la familia extendida, o sea, que cuando haya producción de frutas, de plantas medicinales o de lo que se necesite, de animales, todo eso, tiene que avisar a su familia, pero no nada más a los hijos, a las hijas o al papá o a la mamá, sino a los primos, parientes ya más lejanos y todo, ya se les dice, vengan, acá hay tal fruta o tal planta o tales flores, todo eso, ¿no? Es compartir. Y el cuarto dueño eres el que cuida, el que siembra ese cacao tal. Entonces, un guardián precisamente es eso, ¿no? Que va a saber compartir, que va a saber cuidar, que le va a saber rezar, que le va a saber ofrendar a a todo el cacaotal, a lo que hay ahí. Y va a saber entender también esos mensajes que hay dentro del cacaotal. Va a saber también entender esa invocación a las deidades del sagrado cacaotal. Vas a ver también a entender a los espíritus que habitan dentro del cacaotal. Entonces, todo un guardián no es nada más el que transforma la semilla o que lo hace las bebidas, sino es toda esta otra parte, más saber cómo preparar las bebidas, cómo hacer los rezos de fermentación, de secado, de tostado, toda esa parte que engloba hasta tener la bebida en nuestras mesas, ¿no? Y también conocer la medicina del cacao y también la alimentación, en cómo se transforma el cacao en alimento, en diferentes comidas, en diferentes bebidas, diferentes licores. Todo eso tiene que saber un guardián y guardiana de cacao, ¿no? Desde nuestro pueblo, desde nuestra concepción maya Yucatán, es todo eso. Es entender desde que tú la vas a plantar el cacao tal hasta que lo transformas en comidas, en bebidas, en cómo también pues, resolver problemas cuando hay dificultades entre la familia o entre personas o entre la comunidad, también cómo usar también cuando hay, digamos, asamblea, todo eso. O sea, es toda una forma integral de mirar al cacao en nuestra vida. Gracias, abuelito. Y eso Muy, sería un guardián o guardiana del cacao. gracias, abuelo. Gianni Tamires, ¿precisa traducir o quer melhor ir con otra pregunta para abuelo? Sí. Eu queria trazer uma outra pergunta, acho que ficou super claro, e a gente também, quando for passar a gravação, a gente vai colocar a tradução em legenda, tá Ah, bom? maravilha, maravilha. Sim, não se preocupem com isso. A gente quer que a informação chegue de forma mais clara possível em todo mundo. Eu tenho uma dúvida,
que eu vi bastante movimento nos últimos anos aqui no Brasil de chamar o cacau como a cacau, trazer o empoderamento feminino no que diz respeito ao espírito do cacau. E eu sempre tive dúvidas sobre isso. E observando vocês falando, vocês falam bastante no masculino, né? Mesmo trazendo todo esse viés espiritual do cacau, vocês reforçam bastante esse masculino. Não sei se é uma impressão minha, mas eu queria ouvir, né, o Abuelo, você, Maru, um pouco sobre isso, assim, como que vocês veem essa coisa de da gente falar do cacau no feminino, a cacau, a espírito da cacau e o cacau do cacau, ou se Uhum. não existe isso. É verdade, né? De repente a gente chegou e chamavam a cacau e não é correto, né? Aí abuelo vai dar as palavras sábias sobre isso, mas eu posso adiantar que é muito importante, ainda quando o cacau é uma planta lunar, né? Também tem a força do sol, o sagrado sol. Então é importante trabalhar as duas energias, tanto feminina, quanto feminino e masculino, tá? Así voy a pasar a palabra para abuelo para explicar con más detalle. Abuelito, están preguntando sobre este tema de que allá en Brasil le comenzaron a decir, en lugar del cacao, comenzaron a decir la cacao. Ujú. Sí. ¿Qué pensamos de eso? Porque ellas escucharon que nosotros nos referimos a cacao en forma masculina y allá le dicen la cacao. Desde nuestra concepción como pueblo maya Yocotán y cómo le llamaron nuestros abuelos y abuelos al cacao, pues en las escrituras antiguas, en la escritura de piedra, aparece como cacao. Pero desde la espiritualidad, la energía del cacao es femenina porque es una planta lunar. El cacao es de la energía de la luna. Entonces, por eso se habla que conecta con nuestro profundo femenino. Y cuando nosotros tomamos el cacao, lo acompañamos de maíz, porque el maíz es una planta solar, conecta con el masculino profundo. Entonces, para nosotros tomar cacao con maíz es para que equilibremos nuestro femenino profundo y nuestro masculino profundo. Entonces, la energía del cacao, el espíritu del cacao femenino, pero en el nombre que le dieron los abuelos, las abuelas mayas, en las escrituras, en las estelas que aparecen, donde hablan, en los vasos también, donde se habla del cacao, en los códices donde se habla del cacao, aparece como cacao, una palabra masculina, mas sin embargo el espíritu es femenino y nos conecta con la energía femenina, el cacao. El maíz nos conecta con energía. Tava falhando, né, bastante. Sí, mas deu para entender? ¿O Essa perdiste algún eu resumen? acho Eu acho que melhor, ficou. porque Sí. cortou muito, falhou bastante, eu acho legal essa parte traduzir. Tá bom, quando ele voltar me avisam, tá? Para eu passar a palavra de novo para ele. Tá bom. Então, ele falou que de acordo à cosmovisão Maya Yucatán e a tudo que tem sido encontrado nos códices, ele falou de vasos que são como recipientes, né? Cerâmica ou de barro, né? Ancestrais. Eh, 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 o cacau está como cacau, mas ele falou só cacau, mas dando por entender que mais do lado masculino, tá?
O cacau tem um espírito feminino, né? Porque ele é uma planta lunar, como falávamos, uma planta lunar que traz esse amor e esses raios, né, dourados prateados da lua. Então, nos ajuda a conectar com o nosso profundo feminino. Uhum. Só que, como a gente bebe também junto com o milho, aí o milho traz essa conexão com o astro-sol, que é a força do sol, né? E aí traz essa forma de conectar com o profundo masculino. Então, a gente toma ou bebe essa bebida e consegue trabalhar esse equilíbrio, né? Assim, tanto trabalhar com o nosso profundo feminino como com o nosso profundo masculino. Então, resumindo, é uma planta, o cacau lunar, que nos conecta, assim, é só ele, com a parte feminina, né, da lua, mas equilibra com a parte do milho. E a palavra cacau sim está em forma masculina, porque assim está escrita, né, nas estelas, que as estelas são umas formações de pedra, onde nos ancestrais, né, escreviam na pedra, muito, escreviam nas pedras. Escreviam e às vezes pintavam também, né? Então, o correto é o cacau. Assim, traduzido para o português seria o cacau, né? Para espanhol, el cacau. De você, Maru, para as brasileiras, né, brasileiros que sentirem de servir a medicina do cacau, de trabalhar com cacau de alguma forma, de acordo com a linhagem do trabalho de vocês, qual as dicas que vocês dão, qual o caminho de luz que a gente pode ter para seguir esses ensinamentos e seguir essa linhagem? Uhum. Uma coisa importante seria, em algum momento, chegar aqui no México, né? A Sagrado Cacautal do Abuelo Efraim. Também aproveitar, às vezes, seja que vocês vêm para o México, para algum retiro aqui, né, imersão, assim, ou pelo menos aproveitar as visitas que a gente faz lá, né, lá para o Brasil. Então, às vezes, desde ano passado que o abuelo está chegando no Brasil, né, e eu chego também todos os anos, né, há 10 anos que estou aí já, com vocês, nessas terras lindas. E eu vou 2 vezes por ano, né. Então, por exemplo, o ano passado eu fui com o abuelo, abril, maio e junho não, setembro eu voltei sozinha, né. E esse ano também, a gente foi maio, junho, aí eu vou voltar agora em setembro para fazer alguns trabalhos. E as pessoas que quiser chegar para ter contato, ver como que nosso altar, como que é o nosso rezo, né. Claro que o abuelo é a pessoa que, ele é o guia, né, é o mestre. Eu sou uma, estudante, né, há alguns anos com ele e há 13 anos que eu bebo cacau. Então, mas com quem aprendi maiormente foi com ele, na verdade. Então, é bom chegar nos retiros, estudos e quando conseguir chegar aqui no México, vai conseguir, né, aprofundar nessa parte da plantação, olhar tudo que existe, porque cacau não é só plantar cacau também não. É uma comunidade de plantas de árvores de muitas coisas, então árvores guardiões, tem árvores madeireiros, tem árvores frutais, tem muitas ervas medicinais, tem pássaro, tem animais que voam, que caminham, que se arrastam, que moram embaixo da terra, muitos insetos também, o mundo dos cogumelos também, né? As energias que cuidam do Sagrado Cacau tem aluxes, cheneques, né? Que são os cuidadores protetores, tem donos das espécies, mas tem muitas coisas que vocês não podem perceber se não estão aí diretamente na plantação, tá? Que é como um portal. Vocês entram e é outra história, a vibração que se sente aí dos insetos e tudo que existe aí. E também tem, assim, o cacau tem pais, árvores mais, tem irmãos, irmãs, né? Árvores que são do tamanho dele, tem irmãos menores, irmãs menores. Tem colares do cacau, né? Outras plantas trepadeiras que se colocam aí ao redor do cacau, como o maracujá, a baunilha, o chuchu, né? O chayote, chuchu e outras. Então, vocês vão conseguir ver isso só aí. E assim eu falo assim porque no Brasil eu já vi várias plantações que, infelizmente, tem o cacau explorado, né? Explotado, se explotan el cacao ahí mucho en Brasil, también seguro en México hay algunos lugares también, pero en Brasil vi mucho, que tem cacao plantado a pleno sol.
isso não é correto, né? Não, não tem nenhum pássaro, não tem nada, não tem outras árvores, né? Então, assim, é um momento importante de muita consciência, né? E também falar uma coisa que eu observo também, por exemplo, com isso dos rituais, das sessões que a gente consegue levar para o Brasil, para o México, também em México, não? Quando que às vezes pensamos que fomos para um retiro e já, meu trabalho terminou, né? Virei isso, né? Um título, não sei o quê, e já. Não. É um trabalho constante, né? Quem trabalha com uma medicina ou com uma prática, ainda que não seja medicina, mas outro tipo de prática, temos que estar constantemente. Então, se eu consigo ir cada ano, cada 6 meses, cada 3 meses num trabalho de cacau, é bem-vindo, porque a gente tem que estar em contato constantemente com a medicina, senão as coisas vão embora, tá? E a gente também ter uma prática de conectar com o cacau, né? Que a gente bebe diariamente cacau, tá? Só que dose pequena, que não sei se vocês perguntaram ou não vão perguntar, mas é uma dose bem pequena que a gente bebe, para não incomodar o corpo, né? Não são doses, as doses que eu também bebi em algum momento da minha vida, quando eu comecei, doses estrambóticas, né? A gente, ah, o coração, assim, a cabeça, né? Então, a gente bebe doses pequenas, que é a forma de nos nutrir todos os nossos corpos, né? Espiritual, físico, emocional, mental, e não se incomodar. E a gente, em lugar de ficar com o coração assim, a gente vai ficar concentrado, mais enfocado, o coração mais aberto, né? Isso que eu posso falar agora. Que bom te ouvir. Obrigada por reforçar as doses. Para mim é sempre um desafio, porque olha, gosto tanto que estou sempre colocando várias doses. Maru, achei super legal, assim, isso tudo que você trouxe. E aí me veio uma dúvida, muito nos meus estudos, assim, né? Igual você falou das plantas, né, do cacau, de não pegar sol direto, foi um aprendizado que eu tive nos meses que eu morei na Pedra do Sabiá, que é uma fazenda de cacau na Bahia. E aí eu entendi bastante, né, dessas coisas e como que o plantar cacau nos leva a conhecer outras frutas. Pelo menos na Bahia, a gente aprende muito sobre a jaca, sobre o cupuaçu, né, o quanto que a jaca e as gameleiras fazem as sombras para ajudar o cacau a crescer e ficar forte. E aí eu vi algumas diferenças do, por exemplo, maracujá que você comentou. E aí, quando a gente olha para a história do cacau também, a gente vem de olhando no estudo da Bahia, né, aqui do cacau do Brasil. A gente vê uma história muito densa de escravidão, de trabalho infantil em volta do cacau, né, de toda uma colonização. Quando a gente olha para o viés de estudo maia, o cacau também tem esse histórico um pouco mais denso, assim. E eu gosto muito de linkar, depois que eu estudei toda essa história, né, do cacau aqui no Brasil, de como que o cacau é a medicina do amor, né, que a gente escuta tanto falar. É a medicina do coração, do amor, te abre para o amor incondicional. Vocês falando dos ingredientes do cacau que leva a gente a amar, a ter as palavras bonitas, doces, a ser esse beija-flor, né, esse colibri. E como que está ligado com a história do cacau maia? Porque aqui no Brasil a gente vê que realmente é o amor que está nessa profecia que vai fazer com que as coisas mudem, a gente passe a honrar tudo e a todos, cumprindo aqueles 4 acordos que você também citou aqui com o abuelo do cacau, né? Mas eu queria entender um pouquinho dessa história maia, também tem esse passado, sabe? Mais denso. Sim. Peraí, estava aqui respondendo ao abuelo porque ele me deixou uma mensagem de voz, né? E ele falou que já desligaram a luz, já não podia ele retrasar, então já não vou conseguir entrar de novo. Mas eu acho que a participação dele foi super boa, assim, linda, palavra muito sábia, né? Então, só voltando para a sua pergunta, você falou de que estava nessa fazenda, né, na Pedra do Sabiá, e essa questão da jaca, do cupuaçu, mas aí me perdi um pouco, né, para responder, abuelo. Se você perguntou também alguma coisa sobre isso, né, das frutas ou das coisas que crescem ao redor do cacau, e depois você falou do colibri, né, da história do colibri. Então, só se você puder me ajudar a refazer a pergunta enfocadamente, eu vou agradecer. E também falar que o Claro. pessoal, né, em espanhol que está aqui escutando, porque agora estou respondendo em português.
de repente tiver alguna dúvida, si de repente tienen alguna duda, ¿no? Los que hablan solo español, también ahí de repente pueden escribir en el chat o algo y ahí respondemos. Gracias. Claro, obrigada também por trazer o recado do Abuelo. Bom, foi realmente muito rica ter a participação dele, fiquei bem emocionada. Eu estava comentando dessas diferenças, te ouvindo, sobre o cacau, né, num histórico Brasil-Bahia, e o que você estava comentando, por exemplo, do maracujá, que aqui a gente vê mais jaca, mais coco e cupuaçu. Mas a minha principal pergunta, assim, que você me fez refletir agora, é qual é a história do cacau dentro, né, da tradição dessa cosmovisão maia? Porque quando a gente olha para do Brasil, tem um processo mais denso de escravidão, de trabalho infantil, escravo, né? E eu vejo que é por isso que hoje a gente fala da profecia, de cumprir esses 4 acordos do cacau que vocês comentaram também, né? De que nunca mais, da abundância, né? Do amor, das palavras doces também. Na cosmovisão maia, quando a gente olha para a história, o cacau também carrega uma densidade, assim, de história onde tem. Não? Fala um pouquinho sobre. No que él saiba, aquí solo para traducir para español rapidinho, él está preguntando si hay alguna densidad, porque en Brasil hubo mucho tema de esclavitud y que esa esclavitud se llevó también hacia África, ¿no? Entonces, o que eu sei é o seguinte, né? No Brasil, levavam escravos, por exemplo, da África para trabalhar nas plantações de cacau, né? E foi muito forte isso, né? Todo esse tempo que aconteceu isso. Aí o que fizeram depois? Levaram o cacau para a África também. E já tinha os escravos lá. E atualmente ainda tem muita escravidão. É muito triste, né? No Brasil, acho que isso já está mais tranquilo. Mas na África ainda está assim, tem crianças trabalhando, né? Ilegalmente, adolescentes e também adultos, né? E que às vezes nem pagam para eles. Matam, por exemplo, para plantar cacau, matam toda a mãe natureza, né? Aí plantam as árvores de cacau, crescem cacau ao pleno sol, não pagam justamente para as pessoas que moram aí, colocam muito químico, né? Para a mãe natureza, matam insetos, matam tudo que está aí. Então, é um cacau que não tem boa energia, por exemplo, esse cacau da África, tá? Nem tem tristeza, tem químico, né? Tem falta de outros elementos que trazem uma força para o cacau. Então, esse cacau lá não é bom. Não quero dizer que tudo, porque não sei se tem alguma plantação que trabalha de forma justa, né? Com a natureza e com as pessoas. Eu não sei, eu escutei uma vez, sim, tem uma, eu não sei onde, mas o que eu sei é que está assim, difícil a coisa lá na África, né? E por isso também o abuelo falou outro dia que por isso estão acontecendo essas coisas das doenças, né? Que mataram o cacau lá, e por isso o cacau encareceu também, porque muitas empresas, né, compram esse cacau para chocolate. Empresas de nomes, né, renombrados na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, tá? Então, tenham cuidado com o cacau que vem da África, porque, como o abuelo falou, a gente quer beber cacau para ficar feliz, né? Aí a gente bebe esse cacau e o cacau vai chorar junto com nós, né? Então, e no Brasil a gente encontrou também, né? A gente visitou algumas fazendas já, tivemos a oportunidade o ano passado, e tem essa, como vocês falaram, essa densidade e essa tristeza das famílias de escravos. Tem ainda muita dor. Tanto os trabalhadores, pessoas que trabalham nas fazendas ainda, como o sentir né, do espírito do cacau lá, né? Tem ainda muita tristeza, muita coisa aí nos cacautales de vocês. Cacautal em português seria como cacau-sal, né? Assim como café-sal, cacau-sal é aqui a gente chama cacautal, que é a plantação, a fazenda de cacau, né? Então, ainda se tem que trabalhar bastante, o que a gente sentiu, né? Lá no Brasil, para ir limpando essas energias que moram aí nas plantações, tá? Agora, aqui no México é diferente. Eu não sei, né, se alguém foi explorado, assim que alguma pessoa foi explotada ao trabalhar em um cacautal, não lo sei, mas em geral não, assim,
Aqui, normalmente, por exemplo, o povo Mayayocotã, as pessoas têm, né, sua plantação e trabalham nela. As famílias ou contratam algumas pessoas para trabalhar aí, para se ajudar. Alguns decidiram já não continuar com o cacau e talvez plantaram melhor banana ou plantaram outras coisas, né? Mas, por exemplo, aí que eu saiba, assim, no povo Yucatán não tem, assim, exploração, né, do cacau, das pessoas, assim como tipo no Brasil, na África, não. Então, não, não sei se em alguns outros lugares, tipo Belize ou na Guatemala, né, exista. Nunca perguntei e não escutei ainda, também não. Não escutei. Acho que uma coisa mais desse outro lado, né? Acho. Sim. Nossa, muito obrigada por ter falado isso. Principalmente essa parte da África, é uma coisa que a gente reforça muito em todos os nossos episódios, assim, dessa consciência do cacau, do chocolate. A gente usa o termo que a gente aprendeu carral cacau, que é o cacau tem que ser rastreável. Você tem que saber de onde ele veio, sabe? O que está Así. por Por trás mí, dele, muy, né? Que tá por trás dele, assim, a energia que tá, né, para poder colocar ele no alimento e honrar toda essa profecia. Então, fiquei muito feliz de você trazer esse reforço. E eu quero aproveitar a sua deixa para a gente chegar já na bem no finalzinho aqui, né, desse momento, desse papo de cacau. Hoje mais cedo eu estava conversando com a Ingrid, a minha amiga, e ela tá fazendo todo um movimento numa fábrica, numa fazenda de cacau também, de rezar o cacau tal, né, como vocês chamam. E aí ela tinha já mandado, né, umas perguntas de como ela fazer isso e que dica você pode dar para ela fazer esses rezos lá. E aí eu achei super legal que você trouxe isso, né, de que o cacau daqui está precisando, né, dessas oferendas e desses rezos. Então vou passar a palavra dela para ela te fazer uma pergunta e aí a gente vai chegando aqui no final. Acho que vai ser um ótimo apoio assim para esse movimento lindo que ela está fazendo lá. Obrigada, Ri. Você está me ouvindo bem? Sim. sí. Então, prazer, Maru. Como falava a Eh, Riane, eu estou aqui na Pedra do Sabiá, na Bahia, e o ano passado eu tomei uma formação com o abuelo Alejandro Cerda, do Chile, eu sou chilena também, e ele falava que passando pelos cacaus aqui com o abuelo Efrem, se deram conta disso, de que os cacaus estavam tristes, que eles precisavam ser rezados. Então, agora eu já levo uns 6 meses morando aqui e de 2 meses eu estou fazendo aí alguns rituais de gratidão, principalmente. E agora que está chegando o dia da Pachamama, que lá o povo andino, Argentina, Chile, comemora bastante essa data, o 1º de agosto, a gente tinha pensado fazer um pagamento na terra, que a gente chama lá, que é fazer um buraco no chão e levar ofrendas. Cada pessoa leva uma flor, leva uma fruta, leva algo para agradecer a abundância que deu essa terra. Então a gente está pensando em fazer justo naqueles cacaus da fazenda que achamos mais tristes, que estão mais longe, mais abandonados. A gente quer ir a fazer esse movimento lá e levar alguns rezos, levar as ofrendas de gratidão, porque realmente eles sustentam a toda a comunidade. Aqui estamos na beira do Rio das Contas, tem muitas pessoas, muitas famílias que trazem seu cacau orgânico para a gente convertir em cacau cerimonial e levar para mandar para o mundo todo. Então, aí estamos fazendo esse movimento e aí perguntar para você que você acharia interessante que essa terra com cacau gostaria de receber da gente, que a gente tá aí no serviço também. Gracias, Ingrid. Un gusto también. Una pregunta, a ver si entendí. ¿Tú estás también ahí en la hacienda de cacao? ¿Tú vives Estou ahí? morando aqui, sim. Ah, ok, ok. Perfecto. Mira, yo lo que siento que es muy, muy, muy importante que vengas a México al Sagrado Cacautal para que puedas aprender más directamente y de la mano de abuelo para poder hacer esos rezos, ¿sí? Hay algunas cosas que nosotros en algunos estudios con abuelo, que está por aquí también mi hermanita Yin Yang, que estamos haciendo, justo estamos aprendiendo esto de cuidar del cacao, ¿no? De plantar, de podar, de irlo viendo crecer, todo lo que requiere, y hay algunos rezos que vamos aprendiendo, pero siento que abuelo es quien debe
dar ese permiso, ¿no? De quién puede, a quién se le puede transmitir. Entonces, sería lo primero que yo sugiero es venir a México, al Cacautal de Abuelo, claro, hablar con él, ver qué fechas que estas son más correctas. Te puedo hablar de junio, que es la ceremonia del perdón, retiro de ceremonia del perdón, y la fiesta de cacao o retiro también, que es en noviembre, con la ceremonia de agradecimiento, que son las únicas dos ceremonias de cacao que existen. Solo hay dos al año, ¿no? Acá. Este, y ahí vas a aprender mucho, pero también a lo mejor quedarte unos días extras para poder aprender un poquito más, ¿sí? Por el momento, creo que esta ofrenda que quieren hacer, sea el día de la Pachamama o sea en otro día, o sea, tú puedes elegir otro día también, si quieren hacer el hoyo en la tierra o no, háganlo como su corazón sienta, ¿sí? En este momento, porque va a ser de su corazón que va a salir esa ofrenda y ese rezo que van a hacer en la forma que ustedes crean. Ajá. Pero bueno, sí, pueden ofrendar flores, pueden ofrendar frutas, pueden ofrendar semillas, pueden ofrendar tabaco, pueden ofrendar lo que nosotros llamamos como trago, que es como aguardiente o algún tipo de licor así. Ajá. Pueden ofrendar miel, pueden ofrendar vainilla, semillas de cacao, semillas de maíz, o sea, pueden ofrendar lo que ustedes vayan sintiendo, ajá, desde su corazón y hacer el resto de su corazón. Pero sí siento muy, muy importante que vengas acá porque o sea, podrías aprender de abuelo a, por ejemplo, a cómo hacer tu rezo y tu ofrenda cada que vas a sembrar cacao. ¿Dónde ofrendas? ¿A quién le ofrendas? ¿A quién está pidiendo ayuda? ¿Por qué? ¿Quiénes van a ayudar a que la semillita que estás plantando, quién le va a dar la fuerza para que germine y saque sus primeras hojitas? ¿Quién le va a dar la fuerza para que esa ya que salió, ya que germinó y salió de la tierra esa semillita, porque la bota, ¿no? Las raíces botan la semilla hasta acá, abren sus hojitas. ¿Quién le va a ayudar a crecer hasta que se haya un árbol y dé sus primeras flores? ¿Quién le va a ayudar ya que dio frutos? ¿Quién va a ir colocando, va a hacer todo ese tejido de todo lo que, de que coloca ahí los aromas de las flores, los sabores de las frutas que crecen ahí, los cantos de los pájaros, la fuerza de los animales, de los reptiles, de los mamíferos, de la energía de los hongos que crecen también ahí, todo lo que hay, la vibración de los insectos, ¿no? ¿Quién que llama al rayo dorado plateado de la luna, quién que llama al sol, quién que llama a la lluvia o a la neblina o a la llovizna, todo eso, el rocío que hay en las noches, el sereno, todo eso es agua también, ¿no? ¿Quién que le está sosteniendo todo esto, los árboles guardianes? Entonces, todo eso le va dando fuerza, no solo al sagrado cacao, sino también a todo lo que crece alrededor de él. Ese es donde yo siento que eso va a traer una fuerza hermosa y no solo a limpiar la energía que pudiera estar ahí, sino a traer como toda esa riqueza y toda esa verdadera medicina que el cacao es, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Maru. Muchas, muchas gracias ahí por esas palabras. Con mucho cariño. Perfecto, Que queridas. coisa mais linda! Eu acho que esse episódio foi o mais profundo e mais sussurros do cacaueiro, assim, que a gente já trouxe, que é o que a gente sempre quis, na verdade. Reforçar essa importância desse cuidado com a terra, desse cuidado com esse servir, de como fazer isso de forma respeitosa, harmoniosa, e fazer essa ponte, né, do cacau do México com a Ingrid lá na Bahia, a Sol lá, nossa, gente, é muita informação, muito, 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 estou muito grata. Uma pena que a gente tenha que terminar, porque eu sei que essas 30 pessoas que estão aqui ficariam com a gente por mais horas, porque é muito bom te ouvir, Maru. Muito, muito, muito bom ouvir o Abuelo e trazer esses conhecimentos. A gente estava aqui falando nos bastidores, acho que é hora de pegar a mochila e ir para o México mesmo, ficar lá com a Maru uns dias, estudar mais, saber mais. Então, do fundo do meu coração, assim, eu agradeço em meu nome, agradeço em nome de cada um aqui presente. E a gente pede para que vocês mandem, né, como foi para vocês ouvirem esse episódio lá no grupo. Se tiver dúvidas, mandem também, a gente está sempre receptivo para estar com vocês também, para além dos encontros ao vivo. O grupo é para isso.
Pra gente se preparar e ir lá aprender com eles presencialmente. Obrigada, Gracias, Maru. querida. Eu peço que Gracias. agradeça ao abuelo, né, e se despeça por nós, até o nosso encontro presencial por hora. Obrigada, Sol, por sempre trazer esses sussurros que estão cada vez mais evidentes e mais presentes para cada um que está acompanhando aqui nas nossas vidas, né. Obrigada, Ingrid, pela sua contribuição, eu amo ouvir você. Obrigada a cada um aqui presente, que a gente possa levar essas palavras cada vez mais e espalhar isso por aí. Então, que ajudem a divulgar esse episódio, as pessoas precisam ouvir Abuelo, Efren e Maru cada vez mais. Gratidão, 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 Gracias, gratidão. querida. Eu quero agradecer também, quero agradecer a vocês duas por organizar. Agradecer muito ao abuelo Efraim, porque se foi, as palavras que ele compartilhou aqui, na verdade, foram bem profundas, bem ancestrais. Então, espero que a gente possa integrar essas palavras em nosso coração, em nossa caminhada. Quero agradecer também as pessoas que se uniram, né? Do México, do Brasil, da Holanda também por aí vi a Daisy de repente, né? Talvez de outros lugares. Então, gratidão por confiar e por se aproximar, né? A tradição viva do cacau. E eu já não respondi, a gente já não falou sobre o colibri, mas o abuelo, né, quando a gente tem ido para o Brasil e aqui no México também já começou a falar que as pessoas que certamente, né, estamos escutando toda essa sabedoria, que vamos para os retiros, para imersões, para rituais, né, dentro da tradição, da forma, alinhados à tradição, né, melhor falar. E que a gente comece a ser um colibri que leva essa palavra, né? Que leva a palavra para outras pessoas, né? Que existe essa verdadeira tradição do cacau, né? Que não é só uma bebida que passa de um chocolate e já, né? É toda uma cosmovisão. Então a gente vai virando um colibri. Aí de repente também tem pessoas, né? Que falam, mas o que é ser um colibri? Será que eu já posso vou para um ritual e já posso sembrar o altar dessa forma, plantar o altar? A gente vai ter amanhã também, né, uma sessão para esclarecer sobre o que é ser colibri, né, de cacau. Então, também quem quiser, aí posso passar os detalhes e a gente aprender a ser um colibri lindo, né? Que voa e leva a palavra dos abuelos para onde a gente vai, tá? Gratidão a todos, a todas. Gratidão, pessoal. Todas essas informações estarão no grupo. Maru pode divulgar lá essa agenda, tá? De como a gente faz para estar com vocês presencialmente, sua próxima agenda no Brasil. Estamos todos te esperando, tá? Beijo. Gratidão, pessoal. Gracias. Chao, queridas. Até a próxima. Até. Obrigada.